Para você que acha um absurdo tirar 3 na prova e o professor não arredondar para 7, essa aula também é para você. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula, onde o assunto da vez é arte neoclássica. Um movimento que teve seu início na Europa e vai se desenvolver aí entre os séculos 18 e 19. Isso após a Revolução Francesa. Esse é um movimento que se contrapõe, que vai bater de frente aí com o Barroco. O Barroco que tinha aquela característica de ser uma arte bem expressiva, cheia da emotividade, aquela coisa e tal. Pois bem, para os neoclassicistas, a arte barroca era uma arte, digamos, artificial, uma arte muito exagerada. Para eles era uma coisa de uma luxuosidade assim desnecessária. E se você não sabe o que é a arte barroca em si, clica aqui nesse card, onde eu tenho aí uma sequência de 3 aulinhas aí que vão praticamente aí falar sobre o assunto. Lá eu falo como o barroco ele vai se propagar pela Europa e também como chega aqui no Brasil. Depois volto aqui, hein? Bom, vamos dar continuidade. Porém, nosso assunto é arte neoclássica, onde trata-se de um estilo que já tem como referência a arte greco-romana, ou seja, a arte clássica. E esse estilo já vai defender aí o equilíbrio entre a clareza e a razão. O próprio nome já te ajuda a entender um pouquinho. Lembra ao nos referirmos a Grécia e Roma, ou seja, os ideais greco-romanos? Então, estamos nos referindo aí ao período clássico, aos ideais clássicos. Porém, pegamos a palavra neoclássico como base e se nós dividirmos ela ao meio, teremos o seguinte: neo significa novo e clássico significa a antiguidade clássica, ou seja, no nosso caso aí, os padrões e ideais greco-romanos, ou seja, Grécia e Roma, que são referências aí da antiguidade clássica. Na arte neoclássica, pessoal, os artistas vão se basear aí nas técnicas e nas necessidades de planejar as obras antes de produzi-las. Eles vão associar aí também a beleza e a utilidade, ou seja, um equilíbrio entre a harmonia e a utilidade. E essa utilidade que tem forte influência aí no período clássico, principalmente do lado de Roma. Já a beleza do lado grego. E uma coisa que é válida ressaltar, a arte neoclássica ela está intimamente relacionada aí ao período do iluminismo, a expansão das ideias do iluminismo. Ilume o quê? Iluminismo era um movimento intelectual de pessoas sábias, inteligentes, cultas, que surgia nesse mesmo período lá na Europa, onde se defendia o uso da razão e as ideias contra o regime antigo. E que regime antigo está falando? É rúcula com gelo? Não, minha criança, regime no sentido de governo, ou seja, o governo antigo que se tinha, que era baseado aí nos monarcas, como reis e tudo mais, que tinha aquele pensamento mais voltado aí para a Idade Média, A Idade Média que foi aquele período que durou aí entre o século V e o século XV, que foi um período de bastante turbulências, e considerado aí um período de retrocesso aí, tanto no lado artístico quanto no período histórico também. Então os iluministas, eles pregavam aí uma maior liberdade econômica e política, onde eles vão ter aí o apoio dos burgueses da época, pois tanto eles quanto os iluministas tinham interesses em comum. E o que eram os monarcas? Seriam esses líderes, os reis, eles tinham aí o poder absoluto, eles tinham aí o poder supremo frente à sua sociedade. Beleza? Mas vamos voltar ao neoclassicismo, que é o nosso assunto aqui em foco. Tá bom, mas por que falar do iluminismo aqui então? Porque isso tende a ajudar você a entender o momento, dando a entender como um novo modelo político e social e mais justo iria se formar aí. Isso é o que nós chamamos aí de Era da Razão. Pensando bem, você tinha razão. Então, pessoal, esse período chamado aí Era da Razão, ele vai atravessar aí várias manifestações aí políticas, várias revoluções políticas e econômicas também, e vão ter aí seu início lá na Inglaterra. Mas foi ao passar aí pela França que esses movimentos vão se firmar. Eles vão se solidificar ali de uma certa forma, de modo a estabilizar-se, tendo um formato mais definido, digamos assim, como um modelo político, social, mais justo e igualitário, onde mais tarde ele vai promover aí a sua expansão pela Europa em si, e depois pela América. Daí, pessoal, começa a renovar-se então as teorias políticas, jurídicas, filosóficas, onde começa aí também o surgimento de alguns pensadores, grandes pensadores, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau e o Locke. Pô, não é esse Locke aqui não, para de ser louco e põe o Locke aí. Esse é o Locke, pessoal.
Então essa turma de pensadores vão estar ajudando, eles vão contribuir aí, pessoal, com as bases de modelo da sociedade que a gente vive até hoje em dia. E ali, as primeiras declarações, as primeiras manifestações de direitos começam a surgir a partir daí. Ou seja, os direitos de cada indivíduo, as manifestações, as revoluções, aquela coisa e tal. Esses movimentos que já vão se revoltar, vão protestar contra os movimentos absolutistas, os modelos antigos, modelos absolutistas. Esses movimentos vão contra essa coisa dos monarcas aí, né? Ou seja, aqueles reis, os líderes de poder supremo, de um regime mais antigo aí, com a cabeça voltada lá no período da Idade Média, de se acharem aí a última bolacha do pacote, digamos assim, devido ao poder absoluto aí frente à sua sociedade. Enfim, isso vai provocar um enorme colapso aí no modelo colonial, o que vai acarretar aí na independência, né, de alguns países, como nos Estados Unidos, Brasil e outros aí espalhados pela América. Ok, mas você falou e cadê a arte neoclássica nessa história aí? Então, garotinho, aí é que tá. Durante essa era da razão que a gente referiu-se agora há pouco, em paralelo a essas mudanças sociais, uma parte importante desses modelos sociais tende a investigar aí o comportamento, os costumes das civilizações da antiguidade clássica, devido a algumas escavações que eles fizeram, né, em forma de investigação nas cidades de Pompeia e Herculano, aquelas cidades romanas que foram soterradas devido à erupção do vulcão Vesúvio, né? Eram cidades romanas onde houve uma investigação em cima disso e ali eles descobriram várias coisas que explicassem esse comportamento, o convívio, né? Como que era de fato os costumes, como as pinturas encontradas, né? As construções das casas, né? Como que era feita a arquitetura também ali, o ambiente lá naquelas sociedades mais antigas. Com o descobrimento dos modelos dessas civilizações mais antigas, né, da antiguidade clássica, essas investigações elas vão se difundir aí pela Europa. E aí a moçada da época vai curtir essa ideia aí. Essas coisas começam a se espalhar ali pela Europa, né? Digamos que vai se difundir ali toda essa informação, essa investigação, todo mundo toma conhecimento disso. A galera na Europa vai curtir isso daí. E aí vai acontecer o seguinte, nesse período que começa a multiplicar-se então pela Europa e pela América, as construções inspiradas na arquitetura greco-romana. Olha a arte clássica ressurgindo aí, como os templos. As pinturas já buscavam aí inspirar-se nas esculturas gregas, né? Claro que elas apresentavam aí algumas características renascentistas, mas a sua temática era inspirada justamente nos modelos de esculturas gregas. Já a escultura clássica ela vai carregar aí o mesmo estilo, né, que se trabalhava lá na antiguidade clássica. Porém, os caras vão dar uma penada aí para poder conseguir. Quando eu digo uma penada, é que eles vão sofrer, porque a qualidade, a estética, a perfeição das esculturas da antiguidade clássica era uma coisa quase que inatingível para eles. Ou seja, exigia demais. Sendo assim, os artistas teriam um desafio muito maior. Isso porque as esculturas elas possuíam um altíssimo nível de produção, tornando o trabalho uma coisa quase que insuperáveis de tão perfeitos que eram. E se você quiser conhecer algumas obras, né, no caso gregas, né, da antiguidade clássica, clica aqui nesse cardzinho aqui que eu mostro para vocês aí, né, durante uma aula aí, né, algumas obras, né, assim como arquitetônicas, na pintura, né, que é feita em cerâmica, assim também como as esculturas gregas, né, durante os 3 períodos aí, arcaico, clássico e helenístico. Já nesse daqui, você vai ter aí as obras romanas, tá? Eu trabalhei aí, então, em cima de algumas delas, né? Espero que vocês curtam aí, então clica lá também para ver e volta aqui. Sendo assim, renasce essa arte, então, uma arte clássica que é reproduzida. Então, a arte neoclássica, ela renasce, ela ressurge, então, né, nesse período, tá certo? Onde ela vai ter aí algumas características como o uso da proporção e da simetria. As construções elas vão se apresentar aí com plantas retangulares, né, geométricas e também simétricas. A presença aí das colunas, né, com os seus capitéis aí condecorados, né, ou seja, as colunas da antiguidade clássica, né, que apresentavam aí as 3 ordens que seriam aí o estilo dórico, jônico e coríntio. Os caras vão começar a usar também aí, né, materiais mais nobres, né, como a presença aí do mármore, da pedra, do granito e da madeira. Eu disse para vocês no início, ele é uma arte que começa a ser planejada antes de ser executada. Então vocês vão perceber aí processos técnicos mais avançados, com sistemas construtivos aí mais simples.
Além de uma arquitetura também, né, presente aí com volumes mais maciços. Vocês vão ver aí que são obras com murais mais lisos, né? Quando eu digo maciço também, pessoal, que são uma construção mais rígida, mais forte, né? Como se via lá na antiguidade, porém, ela não é aquela superfície cheia de relevos como a gente via na antiguidade, e sim ela é um pouco mais linear, elas são um pouco mais lisinhas aí nesse caso. E também, né, o uso aí das abóbadas, das cúpulas, além daqueles frontões que vocês veem também aí, principalmente nas obras gregas, né? Aquela parte triangular que fica geralmente na parte da fachada aí dos templos. Bom, pessoal, então a gente encerra aqui, porém vocês têm aí um formulário para estar respondendo, tá certo? A gente tem essa aula dividida na parte 1 e parte 2, essa aqui é a parte 1, a parte 2 que fica para a semana que vem, onde nós iremos aí estar somente conhecendo as obras a respeito aí, as obras neoclássicas. Então, pessoal, é isso daí. Espero que eu tenha ajudado vocês aí mais uma vez aí com essas informações. Lembrando, né, se tiver alguma dúvida, algum problema, pode estar comentando aqui ou até mesmo lá no Google Sala de Aula, onde a gente usa esse espaço, essa plataforma para poder estar se comunicando aí nesse período aí de quarentena, inclusive. Tá bom? Então, forte abraço e antes eu queria deixar uma música, embora esse período de quarentena aí, que é, como eu sempre digo, né, um período que condiz bastante com o momento em que nós estamos enfrentando, onde eu venho aqui expressar os meus sentimentos, né, perante a esse período de quarentena. Ô motoqueiro, você tá parado o meu áudio. A gente fica esse período todo distante, aí eu queria deixar uma mensagem a vocês. E o som é de Gian e Giovanni. Gian e Giovanni. Gian e Giovanni. Gian e Giovanni.